Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia, o Evangelho conforme João. Evangelho conforme João, capítulo 6. Evangelho conforme João, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 25, capítulo 6 do Evangelho conforme João, versículo 25. Podemos ler, diga amém. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vou ler mais uma vez esse versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Versículo 67 do mesmo capítulo. Então disse Jesus aos 12: quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Queridos, eu concordo com Charles Swindoll, que é um teólogo norte-americano, e ele por sua vez diz que nós não temos 4 evangelhos, nós temos apenas um evangelho que foi registrado sob 4 perspectivas distintas. Na verdade, cada evangelista, ao escrever a vida e a obra de Jesus, nutria um propósito, e este propósito se manifesta a partir do momento em que cada evangelista descreve um aspecto de Cristo. Exemplo, Mateus apresenta Jesus na figura de um rei, Marcos apresenta Jesus na figura de um servo, Lucas apresenta Cristo na figura do Filho do Homem, e João apresenta Jesus na figura de Deus. Ou seja, em Mateus nós percebemos a realeza de Cristo, em Marcos nós percebemos a servidão de Cristo, em Lucas percebemos a humanidade de Cristo, e em João nós percebemos a divindade de Cristo. Quando nós vamos examinar o livro conforme João escreveu, nós vamos perceber que João, ao documentar o ministério de Jesus, João nutria consigo um propósito. E qual era esse propósito? Nós percebemos que João, ele expõe o ministério de Jesus sob 2 perspectivas. A primeira nós podemos chamá-la de seu ministério público, que isso vai do capítulo 2 até o capítulo 12. Esses capítulos abrangem cerca de 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos, do ministério de Jesus. Porém, a partir do capítulo 13
até o capítulo 20, João vai descrever outro aspecto do ministério de Jesus, que é o aspecto do seu ministério privado. Nesse aspecto do seu ministério privado, João vai enfatizar as orientações de Jesus, pois do capítulo 13 até o capítulo 17, nada mais é do que o ambiente da última ceia, quando os discípulos comem o pão e bebem o cálice, antes deles saírem do cenáculo e ir para o Monte das Oliveiras. Jesus reservou aqueles momentos para dar aos seus discípulos as suas últimas orientações antes do Calvário. Porém, no ministério público de Jesus, João não vai enfatizar as orientações de Jesus. João vai enfatizar não aquilo que Jesus falou, mas aquilo que Jesus fez. Qual é o propósito de João? Do capítulo 2 até o capítulo 12, João vai enfatizar a série de sinais miraculosos que Cristo operou mediante o poder do Espírito, tal ponto que, diante disso, o Evangelho, conforme João, é chamado por muitos de o Evangelho dos sinais, a tal ponto que, do capítulo 2 até o capítulo 11, há pelo menos 7 grandes milagres, que João vai chamá-los de sinais miraculosos, que foram operados por Cristo. Até o capítulo 6, há pelo menos 5. No capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. No capítulo 4, de forma instantânea, ele cura o filho de um oficial de um rei. No capítulo 5, Jesus levanta um paralítico no tanque chamado Betesda. No capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão. E ainda no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. Diante desta manifestação, destes sinais operados pelo ministério terreno de Cristo, Jesus chegou a um ponto de seu ministério que a sua popularidade atingiu a um ponto notável, a tal ponto que Israel, no tempo de Cristo, era composto em 3 grandes regiões: ao norte Galileia, ao sul Judeia, e entre Galileia e Judeia havia Samaria. Os 4 cantos de Israel, a nível do capítulo 6, já sabia quem era Jesus, pois no capítulo 2, a cura do filho de um oficial de um rei e a transformação da água em vinho se deu na Galileia. Capítulo 5, o momento em que ele cura o paralítico no tanque de Betesda se dá em Jerusalém, a Judeia. E no capítulo 4, ele conversa com uma mulher samaritana. Ele não opera nenhum sinal miraculoso, porém se manifesta o maior milagre, que é a salvação da alma do homem. Aquela mulher transformada a tal ponto que quem conheceu Jesus não guarda Jesus para si, mas quer repartir com o próximo. E aí essa mulher, quando chega na sua aldeia, ela vai falar de Jesus. O que eu estou tentando lhe dizer é que quem morava na Galileia sabia quem era Jesus. Quem morava em Samaria sabia quem era Jesus. Quem morava na Judeia sabia quem era Jesus. A tal ponto que, quando Jesus vai operando essa diversidade de sinais, chega um tempo do ministério de Cristo, que Jesus não está sendo seguido apenas por 12 homens. No início do seu ministério, quem olhava para Jesus percebia que atrás de Jesus 12 homens estavam seguindo, porém, pelo fato de Cristo manifestar diversos sinais, Jesus chega a um ponto de seu ministério
que ele não tem apenas os 12 discípulos lhe acompanhando, mas ele tem uma grande multidão que lhe acompanhava. Onde Jesus passava, por onde Jesus ia, não ia apenas 12 consigo, mas uma grande multidão, a tal ponto que a fama de Jesus, a popularidade de Jesus, chegou a um ponto tão notável, que João vai dizer assim, no versículo 15, capítulo 6, sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Jesus chegou a um ponto em que sua popularidade estava tão grande, que uma grande multidão, que o povo de Israel queria proclamar Jesus como rei dos judeus, saindo debaixo do jugo de Herodes e do jugo de Roma. Isso descreve o aspecto do ministério de Jesus. Porém, Jesus chega a um ponto em que sua popularidade é tão notável, que para onde ele ia, onde ele chegava, uma grande multidão estava lhe seguindo. Diante disso, versículo 25, a multidão atravessa o mar da Galileia, chega até Jesus e pergunta para ele: Rabi, quando chegastes aqui? Diante disso, Jesus vai responder à multidão, e a resposta de Jesus está no versículo 26. Jesus diz: na verdade vos digo, que vocês me buscam, que me buscais, não pelos sinais que vistes, vocês me buscam pelo pão que eu multipliquei, que vocês comeram e ficaram saciados. Essa resposta de Jesus revela o coração da multidão que está atrás de si. Olha como que Jesus fala para a multidão. Jesus vai usar dois termos, versículo 26, e Jesus usa o termo sinais, Jesus usa o termo pão. Aí Jesus diz para a multidão: vocês me buscam não por causa dos sinais, vocês me buscam por causa do pão que eu multipliquei, que vocês comeram e ficaram saciados. Agora perceba, Jesus utiliza dois termos, sinais e pão, dois termos que descrevem aspectos distintos de Cristo, seja de sua pessoa ou seja de sua obra. Ou seja, os sinais revelam a pessoa de Cristo, os sinais revelam quem Ele é. Enquanto os sinais revelam quem Ele é, o pão que Jesus multiplicou revela o que Ele faz. Enquanto os sinais revelavam quem Jesus é, o pão revelava o que Jesus faz. Aí Jesus então revela o coração da multidão, e ele diz: vocês me buscam não por causa dos sinais, vocês me buscam por causa do pão. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão atrás de mim não por causa do que sou, vocês estão atrás de mim por causa do que faço. E aqui mora o perigo, quando eu estou atrás de Jesus, não por causa do que Ele é, mas por causa do que Ele faz. Aí eu vejo a grande diferença de uma multidão e para um discípulo. Aí eu vejo uma grande diferença de uma multidão para um discípulo. A multidão está atrás de Jesus por causa do que Ele faz.
O discípulo está seguindo Jesus não por causa do que ele faz, mas por causa de quem ele é. E ontem, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito me disse algo que eu nunca mais esqueci. E Jesus me disse: meu filho, quem me segue por causa do que eu faço, nunca conhecerá quem eu sou. Mas quem me segue por causa do que eu sou, sempre será alvo daquilo que eu faço. Jesus está revelando que a multidão lhe segue não por causa dos sinais, por quem ele é. A multidão lhe segue por causa do pão, aquilo que ele faz. E a resposta de Jesus é um tanto quanto confrontante, que ele vai dizer assim: vocês me buscam por causa do pão que vocês comeram e ficaram fartos. Perceba que Jesus vai usar dois verbos. Jesus vai usar o verbo buscar e Jesus vai usar o verbo farto. Vocês me buscam por causa do pão, vocês comeram o pão e ficaram fartos. Perceba algo, esse verbo buscar é a tradução de um termo grego, que é a língua original do Novo Testamento, que dá a ideia de procurar alguém com interesse em algo. Procurar alguém com interesse em algo. Perceba que Jesus não diz: vocês me seguem. Jesus diz: vocês me buscam. Me buscais. E buscai aqui é procurar alguém com interesse em algo. Jesus está revelando o coração da multidão, e Jesus está mostrando que o interesse da multidão não está em Jesus. O interesse da multidão está naquilo que Jesus tem, está naquilo que Jesus faz. Aí Jesus diz assim: me buscai não pelos sinais, mas por causa do pão. E o que é que acontece com o pão? Vocês comeram e ficaram fartos. Essa expressão fartos aqui significa, o termo etimológico é ter a sua vontade preenchida. Ter a sua vontade preenchida. Ter satisfeito a sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é a diferença dos discípulos para a multidão? É que os discípulos, a multidão, está atrás de Jesus não por causa de quem é Jesus, mas está atrás de Jesus por causa do que Jesus tem e por causa do que Jesus faz. Jesus está revelando: vocês estão atrás de mim porque eu estou satisfazendo a vontade de vocês. Vocês comeram do pão e ficaram fartos. Vocês comeram do pão e ficaram saciados. Porém, sabe o que eu percebo? Enquanto a multidão quer viver a sua vontade, tendo como base aquilo que Jesus oferece, há uma diferença da multidão para um discípulo. O discípulo não vive a sua vontade. O discípulo vive a vontade do Pai. Lembra da oração dominical? Jesus vai fazer alguns pedidos e ele diz assim: seja feita a tua vontade. Só que antes de Jesus falar seja feita a tua vontade, ele diz: venha o teu reino. Sabe por quê? Porque quando o reino se estabelece na minha vida, não há espaço para mim viver a minha vontade. Quando o reino de Deus se estabelece na minha vida, a minha vontade é crucificada. E aí a minha oração é essa: seja feita a tua vontade. Porque no reino de Deus,